Com apenas um gol sofrido desde a estreia de Renato Paiva, sob o comando do Botafogo em jogos oficiais, o Fogão inicia essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, jogo fora de casa. É aquele típico jogo que, se você quer ser campeão, brigar pelo título, você hoje demonstra força e consegue a vitória. Vamos fazer uma análise completa dessa terceira rodada do Brasileirão e, claro, falar absolutamente tudo sobre essa partida que você precisa saber. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Fogão, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte dessa nossa família e, claro, larga o dedão no like para você me ajudar a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vamos para cima aqui analisar essa rodada? Botafogo e Bragantino, é claro, a gente deixa por último. Primeiro, vamos falar da rodada como um todo. A gente tem um primeiro bloco, do primeiro colocado, que é o Internacional, até o sétimo, todos com 4 pontos. Reparem, nenhum time conseguiu vencer as 2 partidas consecutivas nas 2 primeiras rodadas. Isso mostra o quanto esse campeonato brasileiro será disputado. Vão ter muitas equipes roubando pontos das outras. Fiquem atentos a isso. Não dá para você achar que só porque o Botafogo é um time de maior investimento que ele vai ganhar todas as rodadas de qualquer time. Não é assim que a banda toca. Internacional, Corinthians, os dois são os destaques desse início de campeonato brasileiro pelo futebol apresentado, principalmente o Internacional, que todos apontam que depois de 40 anos pode acabar saindo da fila. O Internacional nessa rodada pega o Fortaleza fora de casa, que é uma outra sensação, um duelo já de Z4, aliás, de G4, muita gente apontando Fortaleza, vindo forte na briga. Se o Fortaleza ganhar do Internacional, uma demonstração de força gigantesca do Lion. Aí você tem o Corinthians, que vai enfrentar, depois de ganhar o título paulista, o Palmeiras, dessa vez fora de casa. Lembrando que o Corinthians venceu a última partida no Allianz, 1-0, e segurou o empate por 0-0 no jogo da volta em Itaquera, sagrando-se campeão paulista. Portanto, o Palmeiras entra nessa partida com altíssimas chances de perder ponto, mas, é claro, com a faca nos dentes para se vingar do rival. O Ceará, que é uma sensação pelos pés do Pedro Raul, ex-Corinthians, ex-Botafogo, ex-Goiás. Pedro Raul, que é um dos artilheiros desse campeonato brasileiro, está numa grande fase, um gol por jogo, vai visitar o Juventude. E nessa fase iluminada do Ceará, eu acredito até numa vitória contra o Juventude. O Ceará está ali na terceira posição, enquanto que o Juventude, cadê o Juventude? Juventude está ali, ó, com 3 pontos, uma vitória e uma derrota no meio da tabela. Então já falamos aqui de Juventude, Ceará, Palmeiras e Corinthians, agora Vasco e Sport. Acredito muito na vitória do Vasco. Acho que o Vasco, dentro de São Januário, mostrou na primeira rodada que tem uma força muito grande. Porém, eu não consigo acreditar no Vasco fora de casa. O Vasco, para mim, é um time de meio de tabela. Assim como eu acho que o Corinthians não vai aguentar no médio e longo prazo, porque não tem elenco. Ele tem um time muito forte, mas não tem elenco. Acho que o Vasco nem um time muito forte tem. Portanto, eu acredito no Corinthians para uma briga de G8. G8, vai. Corinthians briga pelo G8. Enquanto que o Vasco, na minha opinião, é um time de, no máximo, uma Sul-Americana, porque eu não consigo acreditar que o Vasco em casa vai ser tão forte, por exemplo, quanto o Corinthians, então tende a perder mais pontos em casa do que o Corinthians. Juventude e Ceará é briga para não cair, embora o Ceará esteja no momento iluminado, mas a gente sabe que no médio e longo prazo do campeonato, a tendência é o time cearense roer a corda. Então, São Januário, Vasco Sport às 21 horas, fecha a primeira fase da terceira rodada às 21 horas hoje. Tá? O Botafogo abre às 16 horas junto com Ceará, Bragantino e Juventude, depois 18h30 Palmeiras e Corinthians, e às 21 horas você tem Vasco e Sport. Aí você vai amanhã, às 16 horas, Bahia e Mirassol. Bahia é o franco favorito,
Bahia é um dos times que tem chamado a atenção nesse campeonato, nesse início de temporada, né? Embora ele só tenha 2 pontos ainda, foram 2 empates, mas o Bahia, sem dúvida nenhuma, é muito mais time do que o Mirassol. Mirassol que perdeu, tá aqui, ó, o Mirassol perdeu uma, empatou outra, né? Tem um pontinho no campeonato, o Mirassol. Amanhã às 17h30 você vai ter São Paulo e Cruzeiro. É um jogo que tudo pode acontecer, o Cruzeiro está muito pressionado, não está conseguindo performar bem. Eu lembro que boa parte da torcida do Botafogo queria o Leonardo Jardim no Botafogo, né? E o Leonardo Jardim, a verdade é que ele chegou no Cruzeiro e não conseguiu ter aquele impacto imediato arrumando a casa. Claro que é muito pouco tempo, não foi ele que montou esse elenco, mas seja como for, o Leonardo Jardim ainda está devendo à frente do Cruzeiro. Está uma crise danada, o Pedrinho BH dizendo que os salários estão muito altos, que o elenco foi montado talvez não da melhor forma, que ele está assustado, que a indústria do futebol é ruim, soltou os marimbondos lá. Enquanto isso, você tem um São Paulo muito nervoso. Eu acompanhei um pouquinho dos 2 jogos, das 2 primeiras rodadas do São Paulo, Zubeldia sendo expulso, jogadores em campo claramente destemperados. O São Paulo ficou no empate na primeira rodada contra o Sport. Você via a ansiedade das arquibancadas e também dos jogadores em campo. São Paulo não consegue ter um sangue frio, ser calculista, frio, para poder matar os jogos. Portanto, pode ser que o São Paulo, na minha opinião, que é favorito em casa contra o Cruzeiro, ganha o jogo, mas eu não vou me surpreender se o São Paulo acabar tropeçando no Cruzeiro, tentando se reabilitar. Você vai ter amanhã às 17h30, no mesmo horário, Grêmio e Flamengo. Ora, o Flamengo vem de um vexame na Libertadores da América contra o Central Córdoba, enquanto que o Grêmio vem de uma vitória segura na sua partida lá pela Sul-Americana. Portanto, o Grêmio não é uma grande equipe, não está num grande momento, não tem um treinador com um trabalho super consolidado que você possa dizer, nossa, esse Grêmio vem para quebrar tudo, como, por exemplo, é o Internacional do Roger Machado. Mas eu acredito muito que o Grêmio tenha condições de endurecer o jogo contra o Flamengo e, quem sabe, arrancar pelo menos um empate. Na minha opinião, o Flamengo é favorito, mas com boas chances de um tropeço, embora, é claro, vá querer limpar a mancha daquela imagem que ficou do meio de semana. No Maracanã, às 19h30, amanhã, teremos Fluminense e Santos. O Santos, eu falo para vocês que vai lutar para não cair. O Marcelo Teixeira é completamente maluco de dizer que o Santos tem elenco para poder brigar por alguma coisa nesse campeonato. Foi patética e completamente descolada da realidade aquela declaração dele logo após a virada contra o Vasco. A briga do Santos é sim lutar para não cair, um elenco fraquíssimo, um Neymar que não joga bola, um Neymar que vive em departamento médico, o Tiquinho Soares não está bem lá, maldição alvinegro ou não, os jogadores que saíram do Botafogo, nenhum está bem, Tiquinho não está bem no Santos, Tietê não está bem no Vasco, Júnior Santos não está bem no Atlético Mineiro, e por aí vai. Acredito na vitória do Fluminense, agora com a chegada do Renato Gaúcho. A gente sabe que o Fluminense tem um time interessante, não é um baita time, mas é um time suficiente para ganhar do Santos, na minha visão. E aí você vai ter um dos jogos mais interessantes da rodada, amanhã às 20 horas, que vai ser Fortaleza e Internacional. O Fortaleza dentro do Castelão, mostrando toda a sua força com a sua torcida diante de um Internacional, que para muitos vem para brigar pelo título junto com o Roger Machado. Internacional que durante a semana meteu um 3-0, 3 gols do Alan Patrick, não foi isso? Então, o Internacional vem forte, sem dúvida nenhuma. Vou até confirmar o placar aqui para não falar besteira, mas, salvo engano, foi 3-0. 3-0 em cima do Cruzeiro na última rodada. Não, peraí, deixa eu pegar aqui. 3-0 em cima do Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e depois meteu um 3-0 em cima do Atlético Nacional pela segunda rodada da fase de grupos. Meteu 3-0 em cima do Atlético Nacional da Colômbia, 3 gols do Alan Patrick. Então, um time para você prestar muita atenção. E aí você vai ter um Atlético Mineiro e Vitória. Eu acredito que o Atlético Mineiro vença essa partida. O Atlético Mineiro, que está na zona do rebaixamento, em 19º, com uma derrota e um empate, contra um Vitória muito frágil, com 2 derrotas no início desse campeonato brasileiro. Acredito que o Atlético Mineiro comece a pontuar a partir de agora, com vitórias e tudo mais. E claro que a partir disso a gente parte aqui
para análise de Botafogo e Bragantino. Para mim, o que mais me chama a atenção nessa partida de Botafogo e Bragantino é nós termos um Botafogo muito sólido defensivamente. Eu lembro que quando o Renato Paiva chegou, muita gente dizia assim: ah, o Renato Paiva é muito bom de armar times ofensivos. Ele, por 2 anos consecutivos, teve o melhor ataque do futebol mexicano. Para muitos, na crítica do futebol mexicano, inclusive o Toluca, do Renato Paiva, era um time que tinha o melhor futebol, mais vistoso de se ver jogar. Ele é um técnico muito conhecido do meio para frente, mas havia um grande ponto de interrogação sobre os trabalhos defensivos das equipes, né? Como elas se comportavam defensivamente sob o comando do Renato Paiva. E eu, desde que o Renato Paiva cheguei, falei, gente, o Renato Paiva vai ser um equilíbrio bom com o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo já tem essa memória tática, manteve todo mundo do meio para trás. A tendência é que zagueiros, laterais, volantes, todos subam de produção. E o Botafogo, no ano passado, chegou a ficar desde agosto até o final do ano, sem perder jogos. É um time muito consistente defensivamente, não à toa foi campeão brasileiro e da Libertadores. E aí você traz um Renato Paiva, que é um cara que sabe produzir ofensivamente, sabe armar bons ataques, sabe criar volume de jogo. Você pode ter uma defesa que já é muito forte e transformar esse ataque num ataque mais forte ainda. A gente ainda não viu o desabrochar desse ataque do Renato Paiva. A gente tem visto um Botafogo muito oscilante, né? Essa partida contra o Carabobo deixou todo mundo assim, pô, calma aí, o cara só foi fazer gol lá com 88 minutos, né? Embora a gente saiba que nesta temporada a maior parte dos adversários vai jogar trancadinho contra o Botafogo e o Botafogo vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita dinâmica de jogo, vai ter que alargar o campo, vai ter que usar muitos laterais, é de lateral para lateral, passando pelos zagueiros, atraindo o time para sair, desencaixar aquele bloco, né, defensivo, para poder atrair o adversário para criar espaço nas costas da primeira linha, da segunda linha e até mesmo da última linha. Não adianta você ficar naquele toque de bola entre zagueiros e volantes, zagueiros e goleiros, porque isso não esgarça, isso não abre espaços na fase defensiva do time adversário, que está entrincheirado, todo ali atrás da linha da bola, linhas compactas. Você precisa de zagueiro passar para lateral, de lateral ter inversão de jogo, você precisa largar o campo. E o Renato Paiva bateu muito nessa tecla na coletiva passada. Portanto, a gente aguarda demais o Botafogo hoje com mais amplitude dentro de campo para poder abrir o adversário, encontrando esses espaços, né? E o Botafogo vai a campo com essa defesa, que sem dúvida nenhuma está muito sólida. Eu posso pegar aqui para vocês a provável escalação do Botafogo, que vai vir com John no gol, Vitinho na lateral, lembrando que o Matheus Ponte, né, foi a opção do Renato Paiva contra o Carabobo. Acabou que, apesar de ter feito gol naquela partida anterior contra o Carabobo, fez uma partida ok, mas não fez uma grande partida, né? Então o Vitinho volta. Vitinho que vinha 3 jogos consecutivos como titular, jogando 90 minutos. Jogou todos os jogos aí com o Renato Paiva, na verdade, titular, 90 minutos. Precisava dar uma rodada no Vitinho, deu essa rodada no elenco, descansou o Vitinho, colocou o Matheus Ponte e deu certo. Né, descansou o jogador e venceu a partida. Então, John no gol, Vitinho, Jair e Alexander Barbosa. O Barbosa vem subindo de produção aos poucos, fez umas partidas ruins, mas não comprometeu defensivamente. Lembrando, o Botafogo vai para o 5º jogo com o Renato Paiva, o Botafogo só tem 1 gol sofrido, justamente naquela derrota contra a Laú na estreia da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Ponto positivo aqui é a entrada do Jair nessa linha de 4 defensivamente. O Jair não tem deixado a desejar, apesar da sua pouca idade. Perdemos o Bastos por lesão, tempo indeterminado, cirurgia, sem cirurgia, ninguém sabe como é que fica isso direito. Fato é que o Bastos não estará disponível tão cedo. E o Botafogo foi bem no mercado, o Botafogo conseguiu trazer um zagueiro que está ali cumprindo o seu papel, substituindo, se não a altura, mas muito bem. E aí você fecha essa linha de 4 com o Alex Telles. A gente sabe que o Botafogo tem substituições programadas. Você pode lançar a mão do Matheus Ponte no intervalo do segundo tempo, você pode lançar a mão do Cuiabano também no intervalo, também no segundo tempo. Aí o Botafogo vem ali com
Gregory e Marlon Freitas, né? Aquela dupla de volante que ninguém mexe, na minha opinião, a melhor dupla de volante do futebol brasileiro desde 2024, não à toa. Não foi a dupla de volantes do Flamengo, do Palmeiras ou de qualquer outro time que ganhou Libertadores e Brasileiro. Foi a do Botafogo, com esses caras sendo protagonista, faixa de capitão e mandando no jogo, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, esses caras são os faróis do time do Botafogo, Gregory e Marlon Freitas. Aí no trio de ataque você deve ter o Savarino centralizado, Arthur aberto numa ponta, Santiago Rodrigues aberto na outra e Igor Jesus no comando do ataque, com opções de segundo tempo, como, por exemplo, o Matheus Martins no lugar do Santiago Rodrigues. Está na hora do Santiago Rodrigues começar a produzir alguma coisa ofensivamente. Tomara que ele consiga, né, desencantar contra o Bragantino. Imagina um jogo difícil hoje, 2-1, gol do Santiago Rodrigues, 1-0, gol do Santiago Rodrigues. Seria muito importante para esse jogador começar a ganhar confiança. Falando em confiança, falando em jogador, o Botafogo finalizou, né, a janela doméstica de transferências sem reforços no último dia da janela, né? Infelizmente, por conta da lesão do Bastos, o Botafogo teve que ir ao mercado. O Botafogo tentou Naves do Palmeiras, Gustavo Martins do Grêmio, o Abner do Juventude e o Alex do Goiás. E na prática o Botafogo não contratou ninguém. Né? As notícias que saíram é que o Botafogo não estava com muito recurso financeiro no caixa disponível para fazer essas operações. Então, o Botafogo tentou empréstimos com opção de compra, empréstimos com obrigação de compra e também não deram certo. E, assim, a gente sabe que, meu irmão, tem que botar dinheiro na mesa para contratar. Essa que é a grande realidade. Por que você vai liberar um jogador promissor da sua equipe por um empréstimo para saber se o clube vai comprar lá na frente? Ou ainda que tenha obrigação de compra, pô, você não fica capitalizado num primeiro momento. Quer dizer, não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, foi dessa forma que aconteceu. E essa semana surgiu uma notícia muito doida, né? O Bruno Lage, lembra dele? Ex-técnico do Botafogo, atualmente, lá no Benfica de Portugal, está cobrando 46 milhões do John Textor na justiça britânica por promessa de emprego não cumprida. O que aconteceu foi que, na época que ele foi contratado pelo Botafogo, o John Textor tinha prometido para ele, né? Tinha prometido para ele um emprego no Lyon, caso as coisas dessem certo, tal. Enfim, prometeu emprego para o Lyon e na prática não aconteceu, né? Tipo, ele não foi para o Lyon coisa nenhuma. E aí tem uma íntegra do comunicado da Eagle dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Enfim, eles vão brigar lá na justiça. Sinceramente, eu não li o contrato, eu não sei quem tem a razão aqui. Prefiro não ficar especulando aqui. A Eagle vai dizer o que ela tem que dizer, o Lage vai dizer o que ele tem que dizer e os tribunais britânicos vão trazer uma decisão sobre isso. E a gente sabe que o John Texel promete coisa, ele já sabe, né? Ele usa justamente essa estratégia. Vem aqui pro Botafogo, fica um tempo, depois vai, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que os tribunais vão dizer. Eu acredito na vitória do Botafogo sobre o Bragantino. Me conta aqui nos comentários o que você acredita. Valeu? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!